Bem, eu acho que, assim, se pegar todas as questões aqui, eu acho que um dos pontos que, enfim, é recorrente é a questão da participação. Eu comecei minha fala dizendo o quanto é difícil a gente implementar essa participação, o quanto é difícil a gente implementar a democracia, haja vista a forma que o IAB conduziu, né, esse colóquio em relação à prefeitura. Sem querer estender essa discussão, né, mas eu acho que ela é importante quando a gente aqui está falando exatamente dessa questão. Né? Assim, a prefeitura não foi convidada para apresentar. Ela recebeu um convite, como qualquer um aqui, todos receberam um convite, mas nós não tivemos, né, nós não fomos contactados. A verdade é essa, nem eu, nem o prefeito, nem o Silvio Pinheiro fomos contactados. Por outro lado, assim, quando a gente acha que qualquer pessoa da prefeitura pode vir até aqui e discutir o plano diretor, eu acho que a responsabilidade nossa da prefeitura, quando eu me coloco aqui em frente a vocês, com todas as dificuldades que eu sei, com todas assim, eu diria, os senões, né, e as posições contrárias que existem aqui em relação à prefeitura, em relação ao processo, em relação à condução, né, do processo do PDDU, eu acho que isso representa, em primeiro lugar, o interesse da prefeitura em estar discutindo o PDDU e o Plano Salvador 500. Por outro lado, isso representa também a responsabilidade da prefeitura de ter alguém que possa responder e assegurar, né, naquilo que eu estiver aqui me posicionando em nome da prefeitura. Não é qualquer pessoa que pode chegar aqui, né, sem a responsabilidade desse posicionamento e dessa resposta. Eu acho que isso é fundamental. Nós jamais encaminharíamos um convite à FAUFBA e diríamos, pode mandar qualquer professor. Não é? Eu acho que o caminho não é esse. Mas isso não é o importante. Para mim, o importante é para a gente avaliar a dificuldade que a gente tem em implementar um processo participativo. Até porque isso vem, evidentemente, de uma história que a gente não conseguiu, né? Que com todo o movimento que a gente faz, com toda eu diria assim, com a metodologia que a gente criou para poder implantar, quando o Marli diz que na primeira audiência, no dia 1º de agosto, que de fato tinham lá mais de 700 pessoas, que era extremamente representativa, e que eu afirmei que a gente faria, inclusive, uma discussão setorizada, né? Imagine, que não fizemos, e aí eu assumo, na verdade, um grande erro, e ainda temos tempo a fazer, né? Até porque tem algumas questões que eu acho que tem que ser mesmo trabalhada com alguns setores, com alguns segmentos dos movimentos sociais são importantíssimos. A gente tem uma questão fundamental, Marli, que às vezes que a gente precisa discutir com o movimento e pelo movimento pela luta da moradia, né? A gente está, inclusive, com todo o material já para discutir com vocês, né? A gente tem que entrar na discussão disso, sim, dessa questão das leis, não só pelos limites, mas, inclusive, pelo processo, né? E as leis vazias, que é outra discussão que não há, né? Então, assim, desse gancho, eu respondo algumas questões. Primeiro, assim, não está no meu perfil, não está no meu caráter cooptar ninguém, né? Gosto muito de João, mas eu acho que ele usou uma palavra extremamente forte, né? Porque eu estou coordenando o plano, eu estou coordenando todo o processo, né? Tenho uma responsabilidade sobre isso, evidentemente que não tenho responsabilidade única e só, né? Mas, assim, as oficinas não é uma forma de cooptar ninguém, muito pelo contrário, as oficinas é uma forma de a gente ouvir mais diretamente os moradores de cada bairro. E a dificuldade de a gente trazer da mobilização, não foi à toa que a gente agora nós chamamos Cal e Zé Maurício, que estão ali, que eu acho que a grande maioria, pelo menos quem trabalha nos movimentos sociais, conhece os dois, eu conheço de muitos anos, para poder fazer uma avaliação da nossa mobilização. Porque o que a gente quer é, de fato, que as pessoas venham discutir,
Né? Agora, evidentemente que trabalhar uma cidade como Salvador é diferente de trabalhar uma cidade menor como Camaçari. Né? As dificuldades, os problemas, a dimensão dessa cidade, a dimensão da desigualdade é muito grande. Bem, o professor Odé... Não, Cal Rocha. E o outro? Bem, respondendo ao professor Derp, assim, a gente, eu não sei se o senhor estava aqui quando eu comecei a minha, né, que eu informei que a gente está ainda com alguns outros estudos que ainda estão sendo elaborados. O estudo de economia criativa, pela professora Daniela Carledo, né? O estudo de turismo, pela professora Lúcia Aquino, o estudo de cultura, pelo professor Miguel, hoje vice-reitor, o estudo de desenvolvimento urbano, de evolução urbana da cidade, pelo professor Corso, de evolução socioeconômica pela professora Inayá, ainda complementando os estudos de mobilidade com o professor Juan Moreno, enfim, e outros que a gente ainda está, nós ainda estamos na fase ainda de diagnóstico. Nossa perspectiva é que no final do mês nós tenhamos esses estudos concluídos, quando nós devemos estar publicando no site. Essa é a nossa expectativa. E aí, respondendo já a uma pergunta de Cal, que ele sempre faz em todo evento, em relação ao nosso cronograma, e eu sempre respondo a mesma coisa, que é o seguinte, eu sempre digo a Cal o seguinte, planejamento é processo, né? Seja na elaboração do plano, seja na implementação do plano, seja no monitoramento. Então, enquanto processo, a gente vai ajustando. Nós fizemos um cronograma, né? Fizemos um primeiro cronograma, depois nós alteramos o cronograma, nós fizemos um segundo cronograma, o que não significa dizer que a gente não tenha mais outros cronogramas. E que a gente iria alterando esses cronogramas à medida que nós fôssemos entendendo a necessidade de mais tempo para poder trabalhar outras questões. Bem, quando o professor também, enfim, pergunta sobre qual o conceito de cidade, assim, quando a gente está falando que o nosso objetivo, quando a gente trabalha o PDDU e o Plano Salvador 500 é tornar essa cidade menos desigual, a gente está falando exatamente, né, de garantir a função social da cidade. Ou seja, é a mesma leitura, né? Eu acho que quando a gente fala de buscar, né, construir uma cidade menos desigual, a gente está dizendo exatamente que a gente quer garantir a função social da cidade. E para garantir a função social da cidade, a gente, evidentemente, precisa trabalhar os instrumentos que existem hoje no Estatuto da Cidade. Assim, hoje a gente tem todos os instrumentos para serem implementados de forma que a gente faça e construa essa cidade diferente, né? A questão é exatamente, eu acho que a grande questão do PDDU é exatamente na aplicação desses instrumentos. Como é que a gente entende essa cidade, e aí eu concordo com o Carlos, né? No meu entendimento, a gente precisa ter esse diagnóstico, precisa ter um conhecimento muito claro dessa cidade hoje, muito, muito preciso dessa cidade hoje, para que a gente possa pensar na cidade do futuro e que os instrumentos a gente precisam ser aplicados para que a gente altere a realidade de hoje. Mas, por outro lado, eu não vou conseguir responder na sequência não, até porque não é minha... mas eu respondo todas. Por outro lado, eu volto a uma pergunta a uma afirmação de Cal, da questão dos dados primários e da questão dos estudos básicos. Para aqueles que acompanharam, Cal foi um dos que fez parte, né, que fez alguns estudos para o plano 2004.